Vamos embora, pessoal, passar para vocês as dicas de quarto. E eu tô aqui com o meu moletomzinho da Roma. Comprei naquele vez que a Roma fez um 4-1 no Barcelona e passou. Vou dar um zoom aqui, ver se chega aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Eu tava lá, meus amigos. Vocês acreditam que eu tava lá? Pois é. Comprei lá e tô com esse moletom por quê? Porque agora a gente vai ter dicas do campeonato italiano. Então eu estou cumprindo minhas promessas aí e a única coisa que eu peço a vocês, você sabe, deixem o like e se inscrevam no canal. Ainda não temos boas aumentadas para passar para vocês aqui no início do vídeo. É um dos pontos negativos, né, de postar vídeo antecipado, mas você sabe, no nosso grupo gratuito, análise das melhores super cotações do dia e também outras dicas. Vamos rodar a vinheta, porque a gente tem muito jogo para poder comentar, todos os 6, 7 jogos da Premier League, mais 3 do Campeonato Italiano, tudo isso depois da vinheta. E vamos embora, pessoal, passar para vocês os palpites desta quarta-feira. A gente começa com o confronto do Bournemouth contra o Tottenham. Os dois times não vêm em boa fase, né? O Bournemouth despencando na tabela, inclusive, já tá aqui na 15ª colocação, mas tá confortável em relação à zona de rebaixamento. O Tottenham tá em 13º nesse limbo, né? Todo mundo que tá em sétimo também tá em 14º aqui, né? São 3 pontos apenas separando essas colocações. O time completou 10 jogos sem vencer no geral e o pior recorde do treinador, né, do Iraola. Mas mesmo assim ele não está sendo questionável no comando da equipe, porque ele contou com muitas perdas de jogadores. O Solanke foi negociado, o Semenyo, inclusive, acabou de ser anunciado pelo Fabrício Romano aí para a equipe do Manchester City, então perde mais uma vez o seu principal jogador e o Bournemouth, ele tá lidando aí com muitas perdas, e isso acaba diminuindo o poderio da equipe mesmo, sabe? E ofensivamente o time até conseguindo jogar bem, o Danny Brooks conseguindo render, o Evanilson inclusive fez gol no último jogo, também tá jogando bem, mas defensivamente é um time que acaba cedendo muitas chances, não à toa tomou gol aqui em praticamente todos os jogos. O Bournemouth só passou em branco diante da equipe do Chelsea num jogo onde não venceu. Em casa, o time chegou a ter um bom desempenho, não à toa eu falei com vocês que ele já chegou a ser o 5º colocado, mas ele não venceu os últimos 5 jogos. Do outro lado, a gente tem o Tottenham, que também decepcionou no último confronto, né? Ele acabou empatando com a equipe do Sunderland. A gente estava no handicap mais um do Sunderland aqui, muito bem defendido, né? Porque o Tottenham, ele marcou 0 ou 1 gol nos últimos 6 confrontos, né? O Tottenham não marca 2 gols desde o jogo diante da equipe do Brentford. Então é um desempenho ruim. Mas é interessante mencionar que o Tottenham, ele tá tendo um desempenho melhor até nos jogos fora de casa. Não à toa ele só perdeu 2 dos últimos 10, um deles pro todo poderoso Aston, e a derrota aqui diante da equipe do Nottingham. Isso acontece porque o Tottenham está tendo um pouco de dificuldade de quebrar linhas e de construir. Ele está jogando um pouquinho melhor, mas de forma um pouquinho reativa, né? Todo time na Premier League sabe jogar bola, mas o Arsenal está seguindo um pouco mais confortável se defendendo e conseguindo fazer essa transição. O Moani está jogando bem, mas o Kudus é uma baixa relevante para o confronto de hoje. Além dele, o Maddison, que já é uma baixa constante, o Saro, o Solanke, que não consegue render, Kulusevski e também o Bissouma. Essas baixas acabam atrapalhando o desempenho da equipe, mas como eu falei para vocês, o desempenho fora de casa do Tottenham não é muito ruim. Por conta do desempenho ruim da equipe do Bournemouth e o jogo interessante do Tottenham, por mais que a média de gols do Tottenham não esteja muito alta, né, uma média de 1 gol aqui, então assim, se tomar 2 a gente tá numa situação complicada, eu achei que as cotações tinham que estar um pouco mais parelhas aqui, pessoal. Então eu vou recomendar o dupla chance aqui da equipe do Tottenham, e para mim essa é a melhor dica deste primeiro jogo, beleza? No segundo jogo, galera, a gente tem aqui a equipe do Brentford recebendo a equipe do Sunderland. Brentford, que é o 7º colocado com 30 pontos, mesma pontuação do Sunderland, pontuação histórica para o Sunderland na Premier League, uma das melhores que o time já conquistou e uma pontuação bastante interessante e confortável se a gente olhar principalmente os outros times que subiram, né, que foi o Burnley aqui e o próprio Leeds, ambos estão brigando para não cair. Brentford vive um momento muito interessante, né, acabou de vencer por 4-2 a equipe do Everton, com um hat-trick do brasileiro Igor Thiago, jogando muita bola, se firmando na Premier League, um dos únicos jogadores que conseguiu fazer um hat-trick, o primeiro na história do Brentford brasileiro. Além dele, a gente tem o Shade jogando muito bem, o próprio Jensen, Lewis Potter, que voltou, Dansgaard ainda pode entrar, e o meio-campo interessante, uma defesa que é sólida. Embora sofra alguns gols, né, mas tem jogadores interessantes. O desempenho em casa do Leeds é que chama atenção. É o 4º melhor time do campeonato, 21 pontos. Só tem menos pontos do que a equipe do Arsenal, do City e do Aston Villa. O Brentford tem 21
1. Então, um dos melhores times em casa nessa Premier League. Vai enfrentar o Sunderland, que fora de casa não joga tão bem, mas dificilmente é batido também. Sunderland é um dos times que mais empata na competição. Inclusive, se eu não me engano, ele vem de uma sequência aqui de 4 empates seguidos, segurando o Brighton fora de casa, que não é fácil, e o poderoso City. Mas o número de gols do Sunderland não é muito alto também. Eu ia recomendar a vitória do Brentford pré-jogo mesmo, vocês até contando com pagamento antecipado, mas eu mudei para o menos 0,25 por conta da solidez defensiva do Sunderland e do nível de atuação dessa equipe, que ela é bastante perigosa, então eu acho que o Sunderland merece o nosso respeito. Tivesse um favoritismo um pouquinho mais exagerado, eu até ia por handicap mais um, mas o Brentford está jogando tão bem em casa, conseguindo furar defesas, e o Sunderland com um pouquinho de dificuldade ofensiva, que eu acho que a gente fica muito bem defendido no menos 0,25, que pra mim é a melhor dica deste confronto, beleza? No terceiro jogo, galera, a gente tem o Crystal Palace recebendo a equipe do Aston Villa. O Crystal Palace também numa situação ruim, naquele limbo, né, mas chegou a figurar entre os primeiros, e uma vitória, inclusive, coloca ele aqui em sétimo, mas já são, se eu não me engano, 4 ou 5 jogos sem vencer, 5 com 4 derrotas, e nos últimos jogos em casa, se eu não me engano, o Crystal Palace não venceu os últimos 5, o time que dentro de casa era muito sólido, está numa situação complicada. Mesmo problema do Bournemouth, só que ainda pior, né? Perdeu seu meio-campo todo, perdeu o atacante, então o Crystal Palace vai ter que se reformular. Começou a fazer isso, né, com a contratação do Brian Johnson, que é um jogador interessante, que veio do Tottenham, uma das maiores negociações da equipe do Crystal Palace, mas ainda tem que repor mais peças de meio, principalmente de frente. Tem o Pino, que tá jogando bem, olho nele para poder finalizar hoje, inclusive, e o Matetá, que é um pivôzaço, faz gol de cabeça. Mas o Crystal Palace está com volume ofensivo fraco, não à toa fez 3 gols nos últimos 5 e só 1 em 2 deles, então uma média de gols baixa para enfrentar que vem sendo um dos principais times da Premier League, que é o Aston Villa, brigando pelo título no momento, 6 pontos atrás do Arsenal e jogando um exímio futebol. Perdeu, aliás, só para os Gunners nos últimos 10 e já recuperou o caminho das vitórias, vencendo o Nottingham Forest por 3-0. O meio-campo com o McGinn e Rodgers jogando muito bem, a dupla de volantes com o Camará e também o Timas jogando muito bem também. Uma baixa relevante hoje é o Onaná, que vinha comendo a bola, tá? Apesar disso, né, eu acho que o Aston Villa, que é um time muito resiliente, que sai atrás e consegue recuperar, assim como foi diante do West Ham, que faz gol na grande maioria dos confrontos. Eu acho que o Aston Villa tem boas chances aqui nesse confronto. Eu acho que o Crystal Palace tem bastante dificuldade ainda até se acertar. E dando um empate anula aqui para o Aston Villa, protegendo em caso de empate, né, aposta reembolsada, eu gosto bastante. Eu vou nessa dica do Aston Villa, empate anula. O time do Unai Emery muito bem treinado e tem boas condições de conseguir pelo menos um empate aqui. E a gente dificilmente vai perder, então uma relação de green-red bastante interessante. Jogo do Everton contra o Wolverhampton é uma zebrinha boa que eu acho que vai pintar aqui nesse jogo, tá, pessoal? E a minha primeira dica de zebra aqui que vai pintar nos jogos dessa rodada. Isso porque o Everton, que vinha jogando bem, tá naquele limbo aí também de 12º, né, com acho que 27 ou 28 pontos aqui, ele vem com uma sequência de desfalques muito grande. Não à toa os resultados do time são ruins, venceu só um dos últimos 5, e nesse jogo ele foi martelado pelo Nottingham, foi impressionante, há poucas vezes que o Everton foi lá ele fez o gol, ele teve aqui 11 chutes e fez 2 gols, o Nottingham teve 21 e mais 9 escanteios e a bola não entrou. Para vocês terem uma ideia, grande parte dos jogadores titulares do Everton estão fora. Então o Alcaraz, o argentino que estava comendo a bola, está fora. Batshuayi, Coleman, Desbury Hall, Gueye e o Ndiaye. Então, muitos dos jogadores que fizeram o Everton jogar o seu melhor, inclusive dentro de casa, no novo estádio que ele vinha jogando bem, não vão jogar hoje. E do outro lado, a gente tem o pior time do campeonato, que é o Wolverhampton, mas a gente tem que notar que o Wolverhampton ele está num viés de melhora. Ele vendeu o jogo muito caro, o Arsenal precisou de um golzinho no final aqui. Se eu não me engano, o Liverpool precisou de um gol de pênalti, foi um dos dois, então venceu. Apertado. Ele conseguiu arrancar um empate do United, que foi inclusive um dos empates que causou a demissão do Rubem Amorim. E no último confronto, ele venceu por 3-0 o United. Qual que é o meu maior medo aqui? É que o West Ham é muito fraco, mas esse viés de melhor do Wolverhampton já não vem de hoje. O meu grande medo é se o Hisham e o João Gomes, que são dúvida, não jogarem hoje, porque diminuem bastante a qualidade desse time. Mas vai ter o Larsen, que é um jogador muito interessante, vai ter o Arokdorar, que é interessante também, e o John Arias, que fez o seu primeiro gol na Premier League. O que eu tô querendo dizer? Fossem condições normais, eu iria na vitória do Everton aqui, tá? Em 1,80.
Mas, com todos esses desfalques e a dificuldade ofensiva que o Everton vem mostrando nos jogos, a média de gols do Everton ela tá baixa nessa Premier League, de 1.2. Se a gente pega um gol do Wolverhampton que a gente fica muito bem defendido, ainda a gente tem um handicap mais um. Então o Everton não tá vencendo jogos por larga margem. Ele venceu até 3 aqui, o Brighton, o Fulham e o Nottingham, mas não tinha todos esses desfalques. E depois disso ele não tá conseguindo fazer muitos gols. E o Wolverhampton tá num viés melhor, então eu vou fazer uma doideira aqui e confiar nos outros. Vou pegar esse handicap mais um aqui. Acho que esse jogo também pode ser um pouco mais equilibrado, tá? Fulham e Chelsea é um dos confrontos mais interessantes dessa rodada, porque o Fulham tá jogando muito bem, invicto, se eu não me engano, aqui há 5 jogos, né? Isso mesmo. E vem na classificação geral aqui, ocupando a 11ª colocação, mas com uma vitória cola na equipe do Chelsea e ultrapassa por número de vitórias. Então, tá tudo muito embolado nessa Premier League. A gente tem o Fulham jogando um ótimo futebol. O Harry Wilson comendo a bola, o jogador jovem que fez aquele golaço diante do Liverpool lá no finalzinho, mas o Fulham foi digno durante praticamente todo o confronto, né? Foram 8 chutes, o jogo foi um pouquinho feio, mas o Fulham tá vendendo caro seus resultados, joga bola e melhorou um pouquinho o lado defensivo, embora sofra muitos gols, é um dos calcanhares do time. Mas é um time difícil de ser batido e vai pegar o Chelsea, que não tá num momento bom, né? Venceu só um dos últimos 8, conseguiu um empate milagroso diante do City, onde ele foi amassado. Era pro City ter vencido por uns 3 gols aqui, o Chelsea não fez nada. Esses 8 chutes aqui, não deu nem pra ver no jogo, porque o domínio do City foi tão grande. Eu não sei se vai ter a posse de bola aqui no Paintball, mas foi muito acima, assim. E o gol achado no final que salvou o Manchester City. Foi uma pena, porque a gente tava no City aqui. Mas é um time que tem uma qualidade de jogadores muito grande, né? Embora tenha trocado o treinador, mandado o Maresca embora, que eu não achei uma boa opção, já contratou um novo treinador e peças, qualidade de jogadores, o Chelsea tem. Teve um burburinho aí de que alguns empresários estão pedindo presença de uns jogadores, mas a equipe que vai a campo hoje é muito digna, né? O Caicedo com o Enzo é uma dupla absurda, Cole Palmer, Estevão, Pedro Neto, João Pedro. Então a gente tem um Chelsea aqui que tem um poderio ofensivo muito grande. E grande parte do poderio defensivo do Chelsea foi conquistado pelo Maresca. Antes disso, o Chelsea tinha um número defensivo ruim. Então eu vou projetar aqui uma piora defensiva do Chelsea com a qualidade do Fulham, mais de 1.5 aqui, muito bem embasado. E a meu palpite, né, de entrada ao vivo para esse jogo, 1-1, 2-1 para um dos lados, placares mais prováveis aqui, e minha dica para esse jogo, beleza? Jogo do City contra o Brighton. O City deu 2 tropeçadas aqui que não podia dar, abriu 6 pontos aqui o Arsenal e foi assim que o Arsenal perdeu o título nos últimos anos, né? O City está entregando aqui da mesma maneira. Cozinha demais o jogo. Nossa senhora, que irritante ver o City às vezes. Às vezes podia meter a sacola e fazer uns 3, não. Toca pra cá, chega na área, toca pra cá. Então, chuta, City, chuta. O Haaland já tá uns 2, 3 joguinhos aí sem conseguir marcar gols. Vamos ver se ele volta a marcar hoje. Ele tem boa chance pelo menos, né? O City, que pode ter a chegada do Semedo aí, vai adicionar demais, porque a jogadinha do Doku lá já tá bastante manjada. Vai enfrentar o Brighton, que vem de um 2-0 aqui diante do Burnley, que é um dos piores do campeonato, mas melhorou aqui o seu nível de atuação. O Rutter, que entrou no lugar do Welbeck, que desperdiçou aquele pênalti diante do West Ham, entrou e fez gol, balançou as redes. Ficou faltando, inclusive, o gol do Saka para nossa odd de 16, hein? Me toma de volta ao time também, então esse time que é propositivo pode engrossar as coisas. Mas eu acho que o City vai, por conta do seu forte elenco e do forte desempenho em casa também, o City venceu 8 dos últimos 10 e o City não vencia um jogo que ele sabe abrir 1-0 desde março de 2025, né? Ele perdeu aqui pro Tottenham, mas ele não fez gol. Em jogos que ele fez gol em casa desde 2025 no Etihad, ele não perdia, ele nem empatava, né? Ele ganhava todos os jogos. Então foi um tropeço aqui, mas eu acho que o City volta ao caminho das vitórias. Vou recomendar uma dica que a gente mandou lá no meu VIP, pessoal, que é vitória do City com menos de 2.5 gols no primeiro tempo, que o City tem sido um pouco comedido aqui nos seus gols, faz dar uma cozinhada, então para não ter 3 gols no primeiro tempo e o City vencer, pra gente já entrar pré mesmo, que é a nossa prioridade, para mim a melhor pedida do dia, beleza? Burnley e Manchester United são um dos jogos mais difíceis da rodada, pessoal, porque o Burnley, eu já falei algumas vezes que ele tem um nível de atuação melhor do que os resultados, mas os resultados também não vêm, então o treinador está bastante pressionado aqui e vamos ver se ele melhora, né? Porque o campeonato está acabando e o Burnley está na zona de rebaixamento, já está aqui 8 pontos atrás da equipe do Nottingham, então 9 pontos, né? Então a situação realmente bastante complicada para um time que faz poucos gols também. E quando faz,
toma, porque a defesa é muito fraca. Vai enfrentar o United, que acabou de trocar o Rubem Amorim, o time empatou com o Leeds fora de casa, e eu achei esquisito demitir o Rubem Amorim, não porque o desempenho é ruim, porque o desempenho sim é ruim, mas o momento é meio que o pior, porque o United ele tá muito baleado, né? Ele tá sem poder contar com grande parte de bons jogadores. Então o Mbeumo que chegou, tá com a seleção, o Diallo também tava fora, ele tava jogando bem, fazendo gol, o Mazraoui também tá fora. Então assim, esses três jogadores minaram todo o lado direito do United, e aí você pega e demite o treinador nessa hora, sabe? Enfim, achei um pouquinho o time errado, mas as entrevistas recentes dele foram horríveis. Enfim, o United segue tendo um time forte. O Seixas, que eu acho que foi um tiro um pouquinho errado do treinador, mas o Matheus Cunha tá jogando bem, tem o Bruno Fernandes, enfim. O United tem condição de ganhar do Burnley, mas 1,67 é pouco pra mim, mas eu não consigo comprar handicap do Burnley também, pessoal. Então o máximo que dá pra fazer aqui é um dupla chance do United se ele sair atrás do Burnley, o que é difícil porque o Burnley não faz muito gol, mas alternativamente aqui o menos 0,25 no live aqui em 1,80 ou mais pra mim é a melhor pedida e minha indicação pra esse jogo, beleza? Mas joguinho catrupo, cuidado porque esse United é safado. E pra poder finalizar, galera, a gente tem jogo do Newcastle contra o Leeds. Newcastle que vem no viagem melhor, eu falei com vocês, olho nesse Newcastle que ele vai melhorar. Invicto nos últimos 7 jogos dentro de casa, vencendo os últimos 2 confrontos, venceu fora de casa que ele não estava conseguindo e uma vitória boa diante do Crystal Palace, que deveria ter sido até mais fácil, porque o Newcastle teve uns 2 gols anulados aqui, um eu tenho certeza, 2 eu tô um pouco na dúvida aqui, mas o trio ofensivo rendendo bem, com o Ultimate conseguindo ter boas participações, Gordon Barnes, ainda tem as entradas aqui do Murphy, e é um time que é bastante perigoso, tá? E um time de qualidade. O Newcastle joga bola. O lado defensivo também melhorou com o Char e com o Thiaw, então eu acho que o Newcastle aqui é um adversário interessante e que pode simplesmente jogar bem. O Isa, que estava tentando lembrar o nome dele aqui pesquisando, fez gol no último jogo, um jogadoraço também, então adicionando bastante ao setor, além do Murphy, que é outro jogador interessante, tá? O Bruno Guimarães está comendo a bola, fez gol, jogando muito, então o Newcastle em casa ele é um adversário de muito gabarito. O Leeds está jogando muito bem, a Premier League também, invicto nos últimos 7, mas a quantidade de empates aqui me incomoda bastante, tá? É um time que tem capacidade propositiva, tem o Callum Wilson que joga bem, mas eu acho que o Newcastle está um degrauzinho acima hoje. Já bem ou mal é só uma vitória nos últimos 10 aqui. Então eu não vou chorar hoje, não. Vou pegar a vitória do Newcastle. Acho que tem pagamento antecipado também. Tem um 2-1 aqui, um jogo um pouco mais apertado. Mas eu vou com a vitória do Newcastle nesse jogo. E para poder finalizar, vou passar 3 dicas rápidas aqui do campeonato italiano. Primeira delas, Napoli -1 diante da equipe do Hellas Verona. O Napoli ainda tem algumas baixas aqui de jogadores, principalmente do meio campo. Mas tem um time muito mais forte do que o Verona, que tem um dos piores ataques da competição. Venceu 8 dos últimos 10, uma defesa sólida, o Verona praticamente não faz gol, então a vitória do Napoli com o handicap -1 é muito boa, o Napoli para vencer por 2-0, 3-0, os placares mais prováveis aqui é bem interessante. Vou pegar um empate no da Lazio aqui diante da Fiorentina, porque eu não entendo porque que essa cotação da Lazio está tão alta, eu sei que o time venceu só 3 dos últimos 10, não vive um grande momento assim no campeonato, mas em casa, o time só perdeu para Napoli e Roma, conseguiu vencer a Juventus, conseguiu vencer adversários complicados aqui. E a Fiorentina basicamente é o pior time do campeonato até o momento, até conseguiu uma vitória, um respiro aqui, mas é o último time do campeonato e vem numa sequência muito ruim fora de casa, não ganhando ninguém. Então a gente está muito bem defendido nesse jogo e eu achei que esse ânimo com a Viola aqui, porque venceu 2 dos últimos 5, né? Tá dando uma respirada e tentando uma sobrevida aqui no campeonato que estava bastante complicado, né? Tava tipo Overhampton aqui, ó. Tá demais. Então eu vou no Lazio aqui. Tenho jogadores interessantes e para poder finalizar, Parma em Inter. Eu vou pegar a vitória da Inter ao vivo. Parma tem o pior ataque da competição, são apenas 12 gols marcados aqui. O time tem muita limitação nos jogos em casa, até consegue amarrar um pouquinho, mas a Inter é sonoro, time fortíssimo, poderosíssimo. Venceu 8 dos últimos 10, Lautaro comendo a bola, ainda tem Thuram, ainda tem meio campo. Cara, eu gosto demais desse time da Inter de Milão. Liga dos Campeões é candidatíssimo, controla o meio campo, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Di Marco. Cara, é um timaço. E a vitória da Inter ao vivo aqui por conta da Inter não vencer por larga margem muito dos seus jogos, principalmente fora de casa. Vou até filtrar aqui só para vocês verem. Olha só, a Inter não venceu por 2 ou mais, só o Cagliari e Pisa. Então a vitória da Inter ao vivo aqui é o mais indicado e a gente fecha assim os nossos palpites. Beleza, pessoal? Para poder finalizar, vamos deixar aí a nossa tripla de artilheiros aí na tela para vocês e
também aquele bilhetão de odd alta, tá? Buscando o estouro. A gente vai ter muitos bingos, pessoal, que vocês gostam aí, mas aí a gente tem que reunir lá no nosso grupo gratuito, tá? Do Telegram, mais de 17 mil pessoas lá, então participe com a gente. A participação é gratuita, né? Então é só você entrar no link que está no primeiro comentário fixado. Eu tô selecionando as melhores aumentadas, fazendo análises, passando informação, tem gente de basquete lá também. Não sou só eu, né? É uma equipe que tá lá para poder fornecer muitas dicas e você filtra aí as que você mais gostar e venha postar com a gente, beleza? Sou o Tiquinho, para mais dicas, né? Me sigam no @tiquinho que é. A gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço e boas bets.